não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Então, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Elpídio Fonseca. Boa noite, parabéns pela iniciativa deste curso e pelas aulas sempre ricas e didáticas. Gostaria de fazer uma pergunta mais geral, envolvendo o entendimento que alguns cientistas políticos têm acerca do comunismo como uma religião política, expressão que Voegelin empregou no início dos seus estudos, vindo, porém, a abandoná-la mais tarde, assim como ao que ela significava. Percebo que Oria Roman Patapievich, assim como Vladimir Tismaniano, continuam a empregar essa expressão em seus livros. Não vejo neles citada senão a Nova Ciência da Política, do Voegelin, como demonstra o livro deste último, Comunismo, o Destino de uma Religião Política, que traduzi e saiu pela Vida Editorial, e também o seu mais recente livro, The Devil in History, que estou traduzindo. O senhor poderia explicar novamente, agora para um público mais amplo, que é o dos seus alunos, em que está errada essa concepção e se ela poderia ser tomada ao menos no sentido metafórico? Bom, é evidente que no sentido metafórico, no sentido elástico, o comunismo tem algumas semelhanças com a religião, com as grandes religiões, mas sempre apenas uma analogia, não é um conceito rigoroso. Tá certo? Uma analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Então você usa uma analogia quando você quer dar uma ideia geral e vaga de algo do qual você não tem uma ideia precisa. Então a metáfora é perfeitamente legítima quando você está explorando um terreno novo e você ainda não tem os conceitos. Porém, dado uma metáfora, ela tem várias camadas de significados, vários significados possíveis, e é preciso analisar a metáfora, decompor os seus vários significados possíveis e ver aqueles que se conferem com a realidade e aqueles na qual o objeto, na verdade, difere daquilo com o qual ele está sendo comparado. Então, essa, vamos dizer, a crítica que o Voegelin faz aos conceitos não analisados se aplica perfeitamente ao caso da religião política. Então, se você vê o comunismo apenas pela sua semelhança com a religião, você está abolindo as diferenças, tá certo? Então você não está lidando com um conceito rigoroso. Na verdade, o comunismo ele se parece muito mais com as seitas gnósticas e com movimentos messiânicos. Portanto, não faz parte, vamos dizer, de nenhuma das grandes religiões da humanidade, nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nem cristianismo. Tá certo? Além disso, o próprio conceito de religião é um problema. Então, por exemplo, em árabe, a palavra com que o Islã se designa a si mesmo é din. E a palavra din vulgarmente se traduz como religião. Mas din quer dizer, na verdade, uma lei constitutiva. Tá certo? Então, no conceito do din, não se distingue a lei religiosa da lei natural, a lei moral da lei natural. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma lei universal que está em vigor. Portanto, não está implicando ali um ideal moral, mas uma realidade presente. Quer dizer, a vontade de Allah está onipresente e ela se manifesta por igual, vamos dizer, na natureza e na sociedade humana e, sobretudo, na esfera jurídica, onde, por exemplo, as religiões como o budismo e o cristianismo têm, vamos dizer, com a esfera jurídica uma relação muito remota. Você pode dizer que algumas leis nos países ocidentais foram inspiradas na religião, mas não ditadas por ela, né? Então, a distinção entre uma esfera religiosa e uma esfera civil é das mais antigas no Ocidente. A própria formação da Idade Média, com as duas colunas, a Igreja e o Império, né, já mostra que não havia no Ocidente um conceito como o do din, né, que abrangeria tudo isso de uma maneira idêntica. Por exemplo, quando você vê uma discussão num parlamento, num país islâmico, a fonte que eles citam não é uma constituição civil, é o próprio Corão. Tá certo? E
No Ocidente você pode, evidentemente, um deputado discutindo uma lei pode citar a Bíblia, mas apenas como inspiração, não como, vamos dizer, uma fonte do direito. Não é isso? Então, a Bíblia é fonte do direito só no sentido que a civilização em geral é a fonte do direito, mas não é uma fonte oficial, por assim dizer. Então, o próprio conceito de religião, ele tem os seus problemas. Né? Em que medida, por exemplo, você pode aplicar esse conceito igualmente a coisas tão diferentes como o Islã, o cristianismo e o budismo? Né? Nós sabemos que o budismo, na verdade, não existe uma doutrina budista, existe apenas uma técnica espiritual budística, né? Que supostamente, se você a praticar, você vai chegar a uma iluminação e aí você vai aí você vai ter um conteúdo doutrinal, mas até lá não. Então, são entidades olha, eu comecei estudando, antes mesmo de entrar mais profundamente em filosofia, eu fiquei estudando religião comparada um tempão, e a única conclusão que eu cheguei é que as religiões são incomparáveis. Você não tem, elas não têm pontos de equivalência, são fenômenos radicalmente heterogêneos. Por exemplo, o cristianismo se apresenta claramente como uma via de salvação. Você pode dizer a mesma coisa do judaísmo? De maneira alguma, o judaísmo é, vamos dizer, o regulamento divino da vida do povo judeu. É certo? Não se está falando em salvação da alma. Não é isso? E a que povo especificamente se dirige o cristianismo? A todo e qualquer um. Portanto, a mensagem cristã se dirige sobretudo à liberdade do indivíduo. Tá certo? Não enquanto membro de uma comunidade, mas enquanto membro da espécie humana, simplesmente. Então, quer dizer, como você vai colocar essas coisas no mesmo plano e compará-las? Não tem comparação, você tem que reconhecer a heterogeneidade. Ora, se o próprio conceito de religião é nebuloso e vago, ele tem mais valor metafórico do que outra coisa, quanto mais não teria uma expressão indireta como religião política. Então, é admissível que os primeiros estudiosos do comunismo que estavam tateando usassem metáforas, porque sem a metáfora você não chega lá. Se você estudou o negócio dos 4 discursos, você vai entender que se você não passou pela imaginação poética, você não vai chegar em coisa nenhuma. Tá certo? Então, as metáforas, as figuras de linguagem são as primeiras explorações que você faz sobre um fenômeno que você não domina intelectualmente, que você percebe, sente, mas não domina intelectualmente. Então, quer dizer, as modernas ideologias de massa, elas têm uma linha de continuidade histórica direta com seitas gnósticas e movimentos messiânicos. Você pode reconstituir as influências. No livro do Fire in the Minds of Men, né, do James Billington, você vê claramente isso, como uma coisa foi se transformando na outra. Quer dizer, não é uma semelhança que você vê. Né? Você diz, não, comunismo parece um movimento messiânico. Não é que ele parece, ele sai historicamente de dentro do movimento messiânico, que é uma influência, por assim dizer, material, de autor para autor. O sujeito influenciou o outro, que influenciou o outro, que influenciou o outro, chegou aqui. Né? Então, ali você já está se aproximando de uma visão mais científica e mais rigorosa. Nós sempre temos que estar trabalhando essas coisas, quer dizer, partindo, não rejeitar as metáforas, é claro. Não posso dizer que está errado chamar de religião política. Não está errado, mas é um pouco primitivo. Eu acho que hoje nós já temos uma compreensão maior. Quando eu procurei descrever o espírito revolucionário, a mentalidade revolucionária, a ideia era essa, né? Chegar, vamos dizer, a especificar o que é a mentalidade revolucionária para distingui-la de coisas que podem se parecer com ela, como, por exemplo, vamos dizer, a fé religiosa. Aliás, a própria fé. Né? Fé é outro bicho de 7 cabeças, quer dizer, quem sabe o que é fé? Né? Quando as pessoas usam a fé como sinônimo de crença, eu digo, bom, crença é crença, não há afirmação. O sujeito diz 2 mais 2 é 4, você acredita ou não? Agora, a fé no sentido cristão não é bem isto. Né? Se você pegar aqueles primeiros seguidores de Cristo, que se beneficiaram de milagres, o cego, o aleijado, a mulher que tinha hemorragia, todos esses, quanto que eles conheciam da doutrina cristã? Quase nada. Não é isso? E, no entanto, eles tinham fé. O que era fé? Era confiança na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e na identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você diz que você é o Filho de Deus, eu acredito.
Portanto, é como diz o doente diz para ele, eu não posso me curar, mas você pode. Eu acredito que você pode. Então, a confiança numa pessoa é uma coisa completamente diferente da crença numa doutrina, numa teoria. E, no entanto, a palavra fé é usada normalmente como crença. Até, às vezes, num sentido diminutivo. Por exemplo, você tem uma fé num candidato, você tem fé no Donald Trump, você tem fé na Hillary Clinton. Mas, quer dizer, você acha que eles não vão te enganar. Mas essa fé é pessoal, né? A fé numa pessoa, mas não é a mesma coisa que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é uma pessoa diferente, quer dizer, você confia na identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele o declarou. Né? E você não tem o mesmo tipo de fé na Hillary Clinton ou no Donald Trump, ou no Bolsonaro, ou no Michel Temer, ou na Dilma, né? Ou no Lula. No Lula quase chegaram até, porque o Lula tinha aquele negócio de fazer imposição de mãos. Quando ele ia para o Nordeste, o pessoal, ô presidente, eu estou aqui com febre, eu estou com hemorroida, faça imposição de mãos para me curar, que nem o Henry Cristo. Então tinha esse tipo de quase fé religiosa no Lula. Mas, vamos dizer, estão muitos fenômenos que podem nos aparecer todos juntos. Como diz o Mário Ferreira, a primeira visão que nós temos de alguma coisa é uma síntese confusa. Esta síntese confusa se expressa numa figura de linguagem. Mas a figura confusa, a síntese confusa tem que ser decomposta, analisada, para você chegar no fim a uma síntese clara e distinta. Né? Então vamos lá, aqui tem uma pergunta do Caio Schiffer. Eu estava lendo essa semana um ensaio do Roger Scruton chamado Freedom and Its Discontents. Nesse ensaio ele comenta que um dos motivos de a ideia comunista ainda estar viva é o fato de o Partido Comunista não ter sido julgado em corte, de não ter tido seu Nuremberg. Até porque, pelo que entendi, eles destruíram todo o processo jurídico que poderia julgá-los. Nesse contexto, guardadas as devidas proporções, é importante que todos os petistas sejam julgados e condenados. Não é? Para mim é a coisa mais óbvia. Quer dizer, o único país onde se promoveu, vamos dizer, um julgamento dos crimes dos comunistas foi o Camboja. Esse julgamento está se arrastando há muitos anos. A ideia do julgamento foi boicotada abertamente por todos os estados ocidentais e pela ONU. Mas os cambojanos não se conformaram, porque o que houve ali foi uma coisa realmente dantesca. Então, quer dizer, em poucos meses matou 2 milhões de cidadãos cambojanos, e sem contar todos aqueles que conseguiram fugir. Então, eu não sei em que pé está atualmente esse julgamento, mas eu sei que ele prossegue. Só que não tem nenhuma repercussão na mídia internacional, está sendo completamente abafado, isso é um fenômeno nacional, local, cambojano. E é evidente que os crimes dos comunistas ultrapassam em dimensão, né, e às vezes até em crueldade, os crimes dos nazistas. Você não pode esquecer o seguinte, por exemplo, a noção de totalitarismo, é claro que o regime nazista foi um regime totalitário, mas foi um totalitarismo imperfeito. Você vê, a Alemanha, no auge do poder nazista, ela tinha 6 serviços secretos diferentes que se boicotavam um ao outro. Então, no meio da confusão, sempre tinha uma margem para dizer, o perseguido escapar. Mas na União Soviética a coisa era muito mais unitária. Entre o serviço secreto militar, o GRU e a KGB, claro, houve sempre alguns pontos de atrito, mas menores. Nunca houve um problema sério, como houve entre os vários serviços secretos alemães. Além disso, temos que considerar que o nazismo teve muito menos tempo para se consolidar do que o comunismo. O nazismo durou 12 anos. Foi tudo feito às pressas. Vamos dizer, o Hitler é eleito em 1933 e ele cria o seu sistema ditatorial quer dizer, em 6 ou 7 anos. Não é a mesma coisa que o comunismo, que é um movimento que começa em 1848 e vai chegar ao poder na Rússia em 1917. Já tiveram muito mais tempo para se preparar, tinha uma militância enormemente maior, e mais ainda, o comunismo sempre foi um movimento internacional e o nazismo um movimento local alemão, vamos dizer, com obstáculos internos que dificultavam a sua expansão. O próprio fato de ser um movimento nacionalista, como é que você vai num país estrangeiro obter apoio para o nacionalismo de um outro país? Você pensar assim, o que é que o italiano tem a ver com os interesses nacionais da Alemanha? Então você tem que fazer uma série de
conversões, né, isso para convencer o italiano, o japonês, o argentino, etc., para aderir àquela coisa, criando, vamos dizer, cópias, adaptações nacionalistas. Mas, no fim das contas, os nacionalismos iam ter que entrar em conflito mais dia menos dia. Então, vamos dizer, um nacionalismo internacionalista é, de fato, não apenas uma contradição lógica, mas é uma contradição material. Então, se os crimes nazistas foram julgados, você não pode esquecer o seguinte, que o Tribunal de Nuremberg foi uma invenção de Stalin. Então, Stalin adorava um julgamento teatral. Eu achava isso importante. Na época, o Churchill foi o contrário. Eles não têm nada que julgar, os caras têm que pegar e matar na hora. Para que perder tempo com essa palhaçada jurídica? Mas o Stalin insistiu porque ele gostava desse cenário, né, do julgamento. De fato, os caras que foram a julgamento no Nuremberg, na maior parte deles, com exceção do Göring, eram pessoas insignificantes. Né? O único sujeito, que, além do Göring, que tinha realmente alguma influência, que era o Hjalmar Schacht, que era o homem do dinheiro, ele acabou sendo inocentado, no fim das contas. Né? E os condenados eram lá uns Zés Manés. Então é evidente que foi um julgamento simbólico. Mas este espetáculo teve, vamos dizer, o mérito de tornar o nazismo efetivamente odioso, quer dizer, mostrar o horror do nazismo ao mundo. E nada de similar foi feito com relação aos comunistas. Né? Que, você vê, a ideia dos campos de concentração, da onde o Hitler tirou, ele copiou da Rússia, ele foi uma tecnologia que ele copiou da Rússia. Né? O próprio conceito dele, vamos dizer, da estrutura do partido, da função do partido, é um conceito leninista. E assim por diante. Nós podemos dizer, de fato, a única diferença que existe entre nazismo e comunismo é a seguinte. Há um socialismo internacionalista, que mesmo no tempo do Stalin, continua atuando em todos os países. Ele tem a teoria do socialismo num só país, mas ele atua em toda parte. E o Trotsky tinha a teoria do socialismo internacional mundial, mas não atuava em parte alguma, não podia, coitado. E por outro lado, então você tem o socialismo nacionalista. Essa é a diferença básica. Também existe uma diferença na esfera econômica, que também vamos dizer, é uma diferença mais verbal do que outra coisa. Porque o sistema nazista, ou economia fascista de modo geral, ela não fala na estatização completa dos meios de produção. Fala numa estatização parcial e num controle da economia pelo Estado. Então você deixa que os empresários continuem donos das suas empresas, desde que eles estejam em relação ao Estado como se fossem empregados. Eles têm que fazer tudo que o Estado manda, e se não obedecer está lascado. Né? O exemplo maior é o do famoso Thyssen, do bilionário alemão, que não querendo colaborar com o regime, fugiu para a França e foi sequestrado e trazido de volta pelo Hitler. Falou, você não quer trabalhar para mim, vai ter que trabalhar assim, desgraçado. Então, este regime, o socialismo meia-bomba, no qual você conserva a liberdade econômica, pelo menos para certos grupos, é o que está em vigor hoje na China. Você não vai dizer que o regime chinês é internacionalista. Não, ele é barbaramente nacionalista e é um socialismo meia-bomba, tipo fascista. Então, na verdade, só existiram essas duas economias. A economia comunista nunca existiu e nunca vai existir, porque a estatização completa do meio de produção é um contrassenso, ela não pode funcionar, como já demonstrou o Mises em 1923. Então, vamos dizer, a diferença entre a economia nazista e a economia comunista é mais uma diferença verbal. Na verdade, as duas fazem a mesma coisa, mesmo porque a União Soviética continuou tolerando a economia privada durante muito tempo. Você pode dizer que 50% da economia soviética era economia privada clandestina. Mas clandestina, sim, o governo sabia, mas sabia também que precisava daquilo, então deixava a coisa rolar. Então, no fim das contas, só existem dois modelos econômicos. Tem a economia liberal e tem a economia fascista. E todos os governos do mundo, vamos dizer, eles ocupam esses territórios, né,
de uma maneira bastante móvel. Você tem um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo e assim por diante. Fernando Peixoto, seria possível, em poucas palavras, conceituar das diferenças do leninismo, trotskismo e stalinismo? Perfeitamente. Então, isto aí acompanha a história das grandes reuniões do movimento comunista, essas famosas internacionais, primeira, segunda, terceira e quarta. Quer dizer, a primeira é a fundação, né, do movimento comunista pelo próprio Karl Marx. Karl Marx chegou lá, passou uma rasteira dos outros concorrentes e virou o chefe do movimento que já existia, na verdade. Na segunda internacional surgem algumas divergências, porque eles já tinham alguma experiência revolucionária, e alguns dos teóricos, alguns dos pensadores do movimento comunista acreditavam que a ideia revolucionária estava ultrapassada, que se podia chegar ao comunismo através de uma sucessão de reformas pacíficas. Da onde vai sair, evidentemente, uma ruptura, porque uma parte aderiu a isto. O teórico principal dessa coisa chamava-se Edward Bernstein. Existe até um livrinho, o livrinho fundamental dele foi publicado em português pela editora Zahar, chama Socialismo Evolucionário, em contraposição ao socialismo revolucionário. Então, o que hoje nós entendemos por leninismo se define praticamente por oposição a esta corrente. Então, o leninismo era o socialismo revolucionário stricto sensu, quer dizer, o partido é a vanguarda do proletariado, que se adianta à ação do próprio proletariado, toma o poder pela violência e, em seguida, constitui o proletariado em nome do qual ele estava agindo. Quer dizer, o proletariado em nome do qual o leninismo fala é um proletariado mais potencial do que outra coisa. Nós sabemos que na Rússia, no tempo da Revolução, você não tinha um proletariado industrial muito desenvolvido. Era um proletariado incipiente. Né? A maior parte da população era camponesa, uma classe que, na versão original do comunismo, era tida como reacionária. Então, a vanguarda toma o poder em nome do proletariado, mas de um proletariado que ainda não existe como, pelo menos não existe como massa organizada, existe potencialmente. Então, esse é o leninismo. O leninismo é assim, é o império do partido. O partido é o grande agente da história. O trotskismo, por sua vez, ele se define bem mais tarde por oposição à teoria do Stalin do socialismo num só país. Stalin viu simplesmente que não dava para expandir a revolução. A ideia inicial, tanto de Marx quanto de Lenin, era trotskista, por assim dizer. Eles acreditavam numa revolução internacional, uma revolução mundial. Na Guerra de 14, naturalmente, os líderes comunistas esperavam que o proletariado da Inglaterra, da França, da Alemanha se rebelasse contra os seus governantes e, em vez de ir para o campo de batalha, isso derrubasse o governo, fizesse uma revolução que eles achavam que a situação de crise, de guerra, poderia precipitar uma revolução proletária em toda parte. Ou seja, os proletariados não iriam se aliar aos burgueses. A teoria leninista era que a guerra estava sendo travada em função de um conflito de interesses imperialistas, quer dizer, vários imperialismos em conflito. E o proletariado não deveria embarcar nisso, falar, não, nós não vamos morrer para enriquecer os burgueses, então nós vamos, em vez de ir lá o francês e combater o alemão combater o francês, cada um derruba o seu próprio governo. Isso não aconteceu. Ao contrário, foi um negócio escandaloso, porque o entusiasmo patriótico que tomou conta do proletariado nas várias nações europeias foi um negócio acachapante. E os comunistas caíram do cavalo e o Stalin, que era o mais esperto de todos, falou, não vai dar para fazer a Revolução Internacional. Nós podemos continuar fazendo a subversão internacional, mas não podemos contar com a Revolução, nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem muito menos nos Estados Unidos. Então nós temos que consolidar aqui o poder soviético no nosso território. E o Trotsky não concordou, o Trotsky tinha ambições muito maiores, ele viu que dentro desse sistema socialista no seu país ele seria
no máximo ministro de alguma coisa, e ele queria ser o grande líder revolucionário mundial. Então, ele cria ali a Quarta Internacional. A Quarta Internacional é trotskista. Então, as diferenças são essas. Uma coisa se define, essas coisas umas se definem pelas outras. Quer dizer, não são teorias independentes. A maior parte delas são teorias reativas, não criativas. Criativo foi Karl Marx, ele criou tudo isso. O leninismo já é uma resposta a uma situação local determinada, a situação de um proletariado incipiente. Se você quer fazer uma revolução proletária num país sem proletariado, você vai ter que partir para o leninismo. Então, o leninismo é uma pequena elite armada, violenta, muito agressiva e ambiciosa que toma o poder por um golpe militar, no fim das contas, né? E depois convoca o proletariado para apoiá-lo retroativamente. O stalinismo também surge em função, vamos dizer, do fracasso da Revolução Europeia, da Revolução Mundial. E o trotskismo surge em resposta à ditadura stalinista. Não é isso? Você vê que muitas das críticas que os trotskistas fazem ao regime stalinista são idênticas ao que o pessoal da direita fazia na Europa toda, nos Estados Unidos. Mas ele fazia essas críticas não em nome de uma ideia de democracia ou de paz, etc., etc., mas em nome da frustração do revolucionário que esperava a Revolução Mundial e teve que se contentar com o socialismo num só país. Então, a Quarta Internacional sempre foi uma coisa absolutamente irrelevante durante muito tempo. O Stalin foi assassinado, ele tinha pouquíssimos seguidores. Os dias finais do Stalin, dos Trotsky, são uma das coisas mais melancólicas que você pode imaginar, porque o homem era perseguido, escorraçado, expulso de tudo quanto é lugar. No fim, conseguiu um lugarzinho no México e nem ali teve sossego. O Stalin o perseguiu até matá-lo. Mas nos últimos anos, sobretudo com a queda da União Soviética, o trotskismo volta a ter um certo atrativo. Então, muita gente que Trotsky se levantou do túmulo, porque a ideia de revolução mundial voltou a ter um atrativo, sobretudo com esses fatores, com esses novos meios de comunicação que você tem, a começar pela internet. Então, hoje você pode acontecer de você desencadear, por exemplo, movimentos de protesto em escala mundial em 24 horas. Isso vive acontecendo. Então houve uma série de modificações na estrutura do próprio Partido Soviético, que abandonou a estrutura hierárquica leninista e adotou um tipo de organização mais flexível, onde se abdica da unidade doutrinária, tá certo? E se aceita em qualquer corrente de ideias, desde que ela se encaixe na estratégia. Ou seja, a unidade do movimento cessa de ser uma unidade doutrinária e passa a ser uma unidade estratégica. Na verdade, sempre foi. Tá certo? Stalin sempre soube usar, vamos dizer, todas as correntes políticas que podiam se encaixar na sua estratégia. A própria teoria do companheiro de viagem, esse companheiro de viagem é alguém que não compartilha necessariamente da ideologia marxista, mas que está colaborando de algum modo. E ninguém soube manipular melhor os companheiros de viagem no mundo todo do que o próprio Stalin. Então, vamos dizer, essas diferenças elas são reativas e são relativas. Né? Não sei se ficou clara essa resposta. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.